estamos aqui, parte 2 do nosso estudo sobre a aliança da circuncisão. Hoje, a minha intenção era fazer o estudo sobre os textos do Novo Testamento que tratam da questão da circuncisão, porém, ficaria muito extenso o estudo e eu resolvi apenas fazer uma introdução à questão da circuncisão no Novo Testamento. Porque antes de nós analisarmos os textos específicos que tratam da circuncisão, nós precisamos estabelecer algumas premissas. Nós temos que ter uma base sobre o qual nós vamos partir a nossa interpretação do Novo Testamento. O grande erro que acontece na visão teológica cristã com relação ao Novo Testamento é que eles ignoram algumas premissas que estão estabelecidas na palavra de Deus e eles pegam o Novo Testamento, na verdade eles começam a interpretar a palavra de Deus a partir do Novo Testamento, o que é um grande erro, né? Eles querem interpretar um livro de trás para frente, sendo que primeiro nós temos que entender o fundamento que foi estabelecido em toda a história da palavra de Deus para que nós possamos entender a revelação que vem na plenitude dos tempos e nos últimos dias, né? Mas eles fazem o contrário. Eles tiram as conclusões que eles querem daquilo que eles veem no Novo Testamento e depois eles tentam, de maneira forçada, encaixar o que está revelado na lei e nos profetas naquilo que eles já estabeleceram como verdade. E aí nessa forçação de barra de encaixar, eles têm que eliminar, eles têm que ignorar um monte de texto porque não se encaixam. E aí eles ficam com uma teologia que quando você vai conferir realmente com a palavra de Deus, não bate. Por isso que muitas pessoas têm abandonado a fé. Por isso que muitos jovens que têm sido criados dentro da igreja têm deixado de crer na palavra de Deus, porque quando eles chegam a uma idade, principalmente no mundo de hoje, onde a gente tem acesso à informação e a todo momento nós estamos questionando, quando eles vão questionar a verdade que foi transmitida para eles, eles veem que aquela verdade não bate com o que o texto bíblico está mostrando. E aí, ao invés de tentar corrigir aquela verdade, eles rejeitam tudo como uma grande mentira. E abandonam as igrejas e vão para o mundo e esquecem de Deus e abandonam a própria fé. Não só no Messias, mas a fé no próprio Deus. Então, a gente não quer cometer esse erro. Então, para que a gente não cometa esse erro, hoje nós vamos estabelecer premissas bíblicas para que, então, a partir dessas premissas, desse fundamento, na próxima semana a gente vai analisar os textos de Paulo que tratam da questão da circuncisão. Primeira coisa que eu quero rever com vocês é um resumo do que nós vimos na semana passada, foi a conclusão do estudo da semana passada. Eu quero reler com vocês aquilo que a gente concluiu na semana passada. Semana passada, então, a gente viu que Abraão foi justificado pela fé e andou com Jeová por 24 anos, sendo considerado amigo de Jeová, sendo considerado um profeta de Deus, antes dele ter recebido qualquer tipo de lei relacionado a algo cerimonial no que diz respeito à circuncisão. Então esse é um fato estabelecido na palavra de Deus. Antes da circuncisão, Jeová se revelou àquele gentio Abraão, um sírio, né, que vivia em meio a um povo pagão, e durante 24 anos ele viveu em plena comunhão com Deus, sem a necessidade da circuncisão. A circuncisão, então, foi entregue a Abraão 24 anos depois como um sinal da fé de Abraão. Ou seja, o coração de Abraão já era um coração voltado para obedecer a Jeová, inclinado a viver uma vida de obediência a Jeová, o que é a circuncisão do coração, e posteriormente, esse coração circuncidado, ele recebeu um sinal na carne estabelecida por Deus através da aliança da circuncisão. Isso aconteceu 24 anos depois. Essa aliança, ela se aplica a Abraão, aos descendentes naturais de Abraão e aos estrangeiros que se unem à família de Abraão, seja de maneira voluntária, seja comprado por dinheiro. Se aquela pessoa foi comprada para se tornar servo de Abraão, aquela pessoa entra na aliança da circuncisão. Isso está claramente estabelecido na palavra de Deus, na lei de Deus.
Essa aliança ela é perpétua, ela é para sempre, por todas as gerações dos filhos de Abraão. Ou seja, não é a palavra hebraica que significa para sempre, mas como alguns teólogos dizem, mas não é o para sempre eternamente, é o para sempre por um longo período de tempo, mas esse longo período de tempo chegaria ao fim. Tudo bem, chegará ao fim, no dia que as gerações dos filhos de Abraão também chegarem ao fim, porque ela é por todas as gerações dos filhos de Abraão. Então é para sempre, é para sempre. Seguindo o mesmo parâmetro que Jeová utilizou no seu relacionamento com Abraão, o povo gentio que se uniu a Israel na libertação do Egito e entrou em aliança com Jeová ao pé do Monte Sinai, ele se tornou povo de Deus sem a necessidade da circuncisão, tendo eles o mesmo direito e o mesmo dever de um descendente natural no que diz respeito à lei. Então eles se tornam parte do povo de Deus, eles entram em aliança com Jeová ao pé do Monte Sinai, e para que isso acontecesse, não foi exigido deles a circuncisão. Eles entraram em aliança com Deus e se tornaram parte do povo de Deus pela fé. Isso está estabelecido lá, a gente viu na semana passada. A exigência da circuncisão, ela só foi aplicada ao gentio que quisesse tomar parte naquilo que era sacrificado ao Senhor, como no caso do Cordeiro Pascal, porque era algo santo, e para que ele pudesse comer daquilo que foi sacrificado a Jeová, ele deveria então ser circuncidado. Então era uma opção. Você quer tomar parte? Você quer comer do cordeiro? Você quer abraçar de forma plena tudo aquilo que Jeová tem para te oferecer? Você precisa ser circuncidado. Não, eu não quero agora. Tudo bem. Você continua sendo parte do povo de Deus, você vai ter algumas limitações no que diz respeito às coisas sagradas. Mas você é parte do povo de Deus. Você vai sair do Egito, você vai ser salvo do Egito da mesma maneira, você vai entrar em aliança com Deus da mesma maneira e ser contado como um israelita. E quando eles estavam para tomar posse da promessa da terra, 40 anos depois da saída do Egito, foi então exigido que eles fossem circuncidados, porque a herança da terra faz parte da aliança da circuncisão. Então, quando Jeová faz a aliança com Abraão e fala com ele, olha, você vai circuncidar os seus filhos no 8º dia, e eu vou te prosperar, eu vou te abençoar e eu vou te entregar essa terra. Então, se você não fizer a sua parte da aliança, do contrato, que seria circuncidar, então você não tem direito à herança da terra. Então, quando o povo chega para herdar a terra, 40 anos depois deles já serem povo de Deus, eles então são exigidos que fossem circuncidados. Segundo esses parâmetros estabelecidos na lei de Deus, a circuncisão do coração, ela precede a circuncisão da carne, o que é um princípio estabelecido na própria lei de Deus, em Deuteronômio 10 e em Deuteronômio 30. Lá fala de maneira clara que o que Jeová espera do povo é que eles tenham um coração circuncidado. Isso está confirmado também no profeta em Jeremias capítulo 4. Então, ao contrário do que a gente muitas vezes ouviu dentro das igrejas cristãs, a circuncisão do coração ela não é algo do Novo Testamento que veio substituir a circuncisão da carne. Isso é mentira. A circuncisão do coração ela precede a circuncisão da carne, e a circuncisão da carne ela é um sinal diante de Deus que confirma que pela fé você teve um coração circuncidado, você andou em obediência aos estatutos e juízos de Deus. Então está muito claro na palavra de Deus. Na lei de Deus existe tanto a circuncisão da carne quanto a circuncisão do coração, e a circuncisão do coração é o que realmente conta. A gente sabe durante toda a história de Israel que apesar deles serem circuncidados na carne, eles viveram em rebeldia contra Jeová. E ao viverem em rebeldia contra Jeová, eles foram destruídos. Ou seja, o que contou foi a circuncisão da carne ou a circuncisão do coração? Ou melhor, ou a incircuncisão do coração? Foi a incircuncisão do coração. Porque se a circuncisão da carne, se o ritual fosse o que realmente importava, então eles, a partir do momento que você cumpriu aquele ritual, você tem o ticket para receber tudo que Deus prometeu para você. Mas não era esse
no fundo, dentro do análise mais profunda do contexto do relacionamento de Deus, tanto com Abraão como com o povo de Israel, não era isso que Deus esperava do povo. Ele esperava um povo que o amasse de todo o coração, que fosse fiel a ele e que tivesse um coração circuncidado e não uma dura cerviz de desobediência e de rebeldia. Então, a partir do momento que eles demonstram que o coração deles não está circuncidado, a circuncisão da carne perde completamente o seu valor e o que resta para eles é juízo. É a maldição de Jeová sobre a vida deles. Então, é um princípio da lei de Deus. A circuncisão da carne precede a circuncisão do coração precede a circuncisão da carne. Os dois, eles andam juntos. Não existe essa história de que um exclui o outro. Isso é falsa teologia. A promessa da nova aliança tem o objetivo de promover a circuncisão do coração, conduzindo o indivíduo a uma vida de obediência aos estatutos, mandamentos e juízos de Deus. Jeremias 31, Ezequiel 11 e Ezequiel 36 deixam isso muito claro. O Espírito de Deus seria colocado dentro do homem, o coração de pedra seria substituído por um coração de carne, e o povo seria conduzido a uma vida de obediência aos estatutos e juízos de Deus. A lei de Deus seria escrita no nosso coração. Esse é o objetivo da nova aliança. Portanto, o propósito final da nova aliança é circuncidar os nossos corações para quê? Para nos conduzir uma vida de obediência aos mandamentos do Pai. Essa é o sentido da nova aliança. Portanto, na lei e nos profetas, o agir de Jeová com seu povo deixa claro que a circuncisão do coração é o que é mais importante para Deus. A carne circuncidada com uma vida de rebelião e desobediência, resultado de um coração incircunciso, não tem valor algum. Esses receberão o juízo de Jeová. Por outro lado, aquele que tem o coração circuncidado, a exemplo de Abraão e dos gentios que se uniram a Israel pela fé e saíram do Egito, ele será conduzido a conhecer e a praticar uma vida de obediência à lei de Deus, que inclui a lei da circuncisão da carne. Então, a partir do momento que o gentio ele abraça pela fé um relacionamento com o Deus de Israel, com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele vai conhecer esse Deus, ele vai se tornar cada vez mais íntimo desse Deus e vai chegar um momento que ele vai virar e falar: eu acredito que eu preciso cumprir também este mandamento. E ele vai praticar na sua vida. Essa é a base estabelecida por Deus de Gênesis até o último livro do Antigo, do que a gente chama de Antigo Testamento, né? Mas da lei dos profetas. Eu prefiro me referir assim porque ele não é antigo. O antigo é algo que deixou de valer. Mas a palavra de Deus, ela dura para sempre, ela não deixa de valer. Então, o que deixou de valer foi a aliança do Sinai, porque agora nós temos uma nova aliança do Monte Moriá que foi feita na cruz. Então, apenas a aliança se tornou velha, mas a palavra de Deus ela não se torna velha. Né? Como diz lá o profeta Isaías, as folhas murcham, as flores secam, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Então, na lei e nos profetas, o que conta é a circuncisão do coração que te conduz a uma vida de obediência, e essa vida de obediência vai um dia te conduzir a receber o sinal desse coração circuncidado, que é a circuncisão da carne. Esse é o parâmetro estabelecido por Jeová na lei e nos profetas. Tendo isso em mente, a gente então vai analisar o que o Novo Testamento fala a respeito da circuncisão. As coisas que estão escritas no Novo Testamento, elas confirmam esse fundamento estabelecido na lei e nos profetas, ou ela contradiz, ou ela nega o que está escrito na lei e nos profetas? Esse é o objetivo de nós analisarmos os textos do Novo Testamento. Porém, antes de nós irmos diretamente aos textos, que como eu já disse aqui no início, nós vamos analisar na próxima semana, a gente tem que estabelecer algumas premissas dentro do Novo Testamento de quem nós somos, do que Paulo acreditava, porque os textos de Paulo é que são utilizados para falar que a circuncisão acabou, a obediência à lei de Deus acabou. Então a gente tem que entender quem nós somos e o que Paulo acreditava. E aí, a partir daí, a gente tendo convicção disso,
a gente vai então interpretar o que Paulo falava, o que está escrito. Primeiro texto que eu quero ler com vocês, João capítulo 8, versículo 39. Yeshua estava discutindo com os fariseus, que se autodeclaravam povo de Deus, né? Eu sou povo de Deus, eu sou filho de Abraão. E aí a resposta de Yeshua para eles é a seguinte: responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Por que ele estava falando aquilo ali com eles? Quando a gente vai ler o contexto, a gente vê que eles estavam tentando matar Yeshua, eles não obedeciam à lei de Deus, eles seguiam, na verdade, a intenção do coração deles, que era um coração mau. E Yeshua chega a virar para eles e falar com eles, vocês são filhos do diabo, porque vocês estão procurando fazer as obras do diabo. Ou seja, existe uma distinção para o ser humano. Se o nosso coração se inclina para aquilo que é mal, para aquilo que é do inimigo, nós estamos nos tornando filhos do diabo, porque é ele que está tendo autoridade sobre a nossa vida. Nós somos filhos daquele que nós imitamos. No caso aqui, Yeshua fala para eles, se vocês são verdadeiramente filhos de Abraão, vocês deveriam andar como Abraão andou. Vocês deveriam fazer as obras de Abraão, mas vocês não fazem. Por quê? Porque vocês vivem em rebelião contra a lei de Jeová. E Abraão agiu de uma maneira diferente. Abraão foi obediente em tudo aquilo que Jeová colocou diante dele. Gênesis 26, versículo 5. Isso aqui é Jeová falando com Isaac, confirmando a promessa a Isaac no que diz respeito à herança da terra, no que diz respeito às bênçãos que Jeová já havia prometido a Abraão, e ele confirma essas bênçãos para Isaac, e ele fala, olha, eu vou confirmar essas bênçãos para você por um motivo. Gênesis 26, versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, as obras de Abraão eram uma vida de obediência a tudo aquilo que Jeová colocou diante dele. Nós não sabemos de maneira clara qual era o conhecimento de Abraão no que diz respeito à lei que posteriormente foi escrita por mão de Moisés e foi entregue ao povo de Israel. Nós não sabemos. Mas quando a gente analisa lá em Gênesis, a gente vê evidências de que existia a revelação da lei de Deus naquele tempo. A gente não tem como falar todas as leis que Abraão teve conhecimento a elas. Porém, o texto aqui deixa claro que de tudo aquilo que Jeová colocou diante de Abraão para ele cumprir, ele procurou cumprir de maneira correta. Ele procurou viver uma vida reta diante de Jeová. E por causa disso, Jeová cumpre então a promessa que havia feito a Abraão no filho dele, Isaac. Então, quando Yeshua diz que aqueles que são filhos de Abraão procuram fazer as obras de Abraão, o que ele está dizendo é o seguinte: se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês procurariam viver uma vida de obediência aos mandamentos, aos juízos e à lei de Deus, assim como Abraão viveu. Isso é importante a gente saber. Gálatas 3, versículos 6 a 9. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, que era o quê? Abraão era um gentio. Aquilo que começou com Abraão, ele continua acontecendo nas nossas vidas. Quando um gentio em qualquer lugar do mundo, ele chega ao conhecimento da verdade, e através da fé no Messias, ele reconhece a verdade de Jeová, o Deus de Israel, como seu Deus, a experiência que ele está tendo é a experiência que Abraão teve lá no início, quando Deus se revela para ele. E o processo é o mesmo. O processo é um processo de fé que te conduz a uma vida de obediência. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Nós sabemos que o texto em hebraico, a palavra em hebraico que fala que todas as nações da terra serão benditas, serão abençoadas através de Abraão, ela
a tradução, ela possibilita que seja traduzida que todas as famílias da terra serão enxertadas em ti. E o próprio contexto aqui de Gálatas deixa isso muito claro. Uma vez que nós somos enxertados em Abraão, nós passamos a ser parte da família de Abraão. Então, nós nos juntamos a Abraão. É o estrangeiro que se une a Abraão pela fé. Nós somos filhos de Abraão agora. Nós não somos mais estrangeiros, como nós vamos ver agora, um pouquinho para frente aqui, Efésios. Mas primeiro eu quero ler com vocês 1 Pedro 1, 17 e 19. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Ou seja, antes os meus pais eram gentios, antes os meus pais eram os meus pais biológicos, que de repente estavam envolvidos, assim como o pai de Abraão, poderiam estar envolvidos com idolatria, poderia estar envolvido com culto a demônios. Sei lá, o pai de Abraão estava envolvido com isso. Só que aí, quando nós somos comprados pelo sangue do Messias, nós agora invocamos como pai aquele que não faz acepção de pessoas. E a gente muda a nossa maneira de viver. Nós não temos mais aquela maneira de viver vã que nós recebemos da tradição, que nós crescemos nela. Nós vamos nos alinhar, a exemplo do nosso pai Abraão, a uma vida que condiz com a expectativa que Jeová tem do povo dele, da família de Abraão, da qual agora nós fazemos parte. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, nós somos comprados com o sangue de Cristo, para que então nós possamos declarar que Jeová é o nosso Pai através do fato de que nós nos tornamos parte da família de Abraão. Então, nós não somos mais gentios, nós não somos mais deste mundo, nós pertencemos à família de Abraão. Nós nos tornamos parte da família de Abraão porque fomos comprados por um descendente de Abraão. Sendo assim, as promessas e a aliança de Jeová com Abraão passam a aplicar plenamente a cada um de nós. Então, se a gente voltar lá no resumo que eu fiz do que a gente estudou semana passada, a quem se aplica a aliança da circuncisão? É ao judeu? Ah, não, Marcelo, a aliança da circuncisão é só para o judeu. A aliança da circuncisão é só para Abraão. Não. A aliança da circuncisão se aplica a Abraão, aos seus descendentes, aos estrangeiros que se unem a Abraão e ao servo que é comprado para se tornar parte da família de Abraão. O que 1 Pedro nos diz aqui? Nós somos comprados por um descendente de Abraão. Então a mesma aliança que se aplica a Yeshua, porque Yeshua é um descendente de Abraão, e a aliança ela é para todos sempre, por todas as vossas gerações, seria como se o próprio Abraão estivesse nos comprando. Nós estamos sendo comprados agora pelo sangue do Messias, que nos compra para que nós possamos fazer parte da sua família. Porque, como disse o texto de Atos, os que são da fé são filhos de Abraão. Então agora nós somos filhos de Abraão. Então a aliança se aplica somente aos descendentes de Abraão? Não, se aplica a nós. Nós somos comprados. O texto lá em Gênesis é muito claro. A você, aos seus descendentes, aos seus servos, ao estrangeiro que vive na sua casa, ao que é comprado. Nós somos comprados. Então se aplica a nós. Por quanto tempo? Por todas as nossas gerações. Não é difícil de entender isso. Efésios 2, de 11 a 13 e depois o versículo 19. Portanto, lembrai-vos que vós, em outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos de homens. O que Paulo está se referindo aqui é aqueles judeus que Yeshua virou lá e falou aqui, ó, vocês são filhos do diabo, vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Paulo está dizendo aqui o seguinte, esse pessoal que fala que é filho de Abraão porque foi circuncidado na carne, mas que o coração dele está longe de Deus, eles consideram vocês gentios e incircuncisos, porque realmente vocês são incircuncisos. Porém,
Vocês vão receber uma circuncisão que eles não receberam, que é uma circuncisão do coração. Naquele tempo, vocês gentios, quando vocês eram gentios, em outro tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Por que nós chegamos perto pelo sangue de Cristo? Porque nós fomos comprados e nós nos tornamos parte da família de Abraão, mesmo estando incircuncisos na carne. Nós fomos comprados com o sangue do Messias, nos tornamos parte de Abraão, por quê? Porque tivemos o nosso coração circuncidado. Efésios 2,19. Assim, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais gentios, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Então, quando uma pessoa vira e fala assim, mas a aliança feita com Abraão se aplica ao povo judeu e não se aplica a mim porque eu sou um gentio, ele está rejeitando o que Jeová nos diz aqui através dos escritos de Paulo, de que nós não somos mais gentios. Se nós cremos que a obra do Messias se cumpriu na nossa vida, eu não sou mais gentio, eu sou da família de Abraão, eu sou um israelita, eu sou um co-cidadão dos santos. As promessas, as alianças passam a se aplicar a mim, porque eu não sou mais um gentio, eu sou um israelita. Assim como aconteceu com o povo no Egito, a multidão de gentios no Egito, que saiu do Egito e se uniu a Israel. E infelizmente, tem gente que ainda tem coragem de virar e falar o seguinte, mas isso não se aplica a mim, porque nós estamos vivendo o tempo dos gentios. Meu amigo, se você continua gentio, a sua condição, segundo o que Paulo fala aqui em Efésios, é que você não tem Cristo, você está separado da comunidade de Israel, você está estranho às alianças e à promessa, você não tem esperança e você não tem Deus. Então é melhor você mudar o seu vocabulário. Porque se você continuar declarando que você é um gentio e que aquilo que Deus prometeu a Abraão e prometeu à nação de Israel e a aliança que ele fez a Abraão e ele fez com a nação de Israel não se aplica a você, é porque você não é parte do povo de Deus. Porque se você é parte do povo de Deus, tudo que se aplica a Abraão se aplica a você porque você é da família de Abraão agora. Você foi comprado pelo sangue de um descendente de Abraão, ele te comprou para que você se tornasse parte do povo de Deus e todas as alianças e promessas de Israel passam a aplicar a você. Então tira essa história de que nós estamos vivendo o tempo dos gentios. Então, sendo assim, a partir do momento que você é um cidadão de Israel, parte da família de Abraão, uma mesma lei e o mesmo direito se aplica a você. Nós vimos isso no estudo passado. Existem várias passagens na lei que falam a respeito disso, mas de maneira bem clara, Números capítulo 15, versículo 15. Uma mesma lei, eu acredito que ele está até anotado aqui mais para baixo. Uma mesma lei e o mesmo direito para o estrangeiro que se une a Israel. É uma mesma lei. Não é uma outra lei. Não é uma lei para o judeu e uma lei para o gentio. O gentio não tem lei. O gentio ele não tem Deus, ele não tem Cristo. Nós só somos gentios enquanto nós ainda pertencemos ao diabo, ao mundo, enquanto nós estamos escravos no Egito. Lá nós somos gentios. A partir do momento que a gente saiu do Egito pela fé no Messias e entramos em aliança com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós somos Israel. Pronto, não sou mais gentio. Então quando você fala, mas essa lei não se aplica ao gentio, você está certo, porque o gentio não tem Deus. O gentio não tem esperança, o gentio não tem aliança, não tem nada. Mas, se você creu no Messias, eu espero que você entenda que você não é mais um gentio. E se você não é mais um gentio, uma mesma lei e o mesmo direito. Uma mesma responsabilidade no que diz respeito à lei de Deus e o mesmo direito no que diz respeito às promessas. Essa é a sua realidade como povo de Deus. Mas eu rejeito isso, eu não quero isso para mim. Tudo bem, continua sendo gentio e espera o juiz de Deus vir sobre os filhos da desobediência para destruir o mundo. Então você não tem lugar naquela cidade santa que vai descer do céu, chamada Nova Jerusalém, no qual existem 12 portas, cada uma com o nome de uma tribo de Israel. Você não tem lugar lá.
se você se incomoda em achar que não, eu pertenço à igreja gentílica. Lá não tem a porta da igreja gentílica. Lá tem a porta das 12 tribos de Israel. E eu já falei sobre isso no nosso estudo, da cronologia dos evangelhos. Sobre as duas casas, sobre as ovelhas perdidas, sobre o evangelho do reino. Falei isso tudo lá no nosso estudo. Então a gente sabe disso. O primeiro texto, então sabendo disso, isso que eu estou estabelecendo para vocês aqui é uma premissa que a gente tem que entender. Nós, por termos nos tornado parte da família de Abraão, toda aliança que se aplica a Abraão se aplica a nós. Então, esquece essa história de que, não, a circuncisão é só para o judeu. Esquece. Esquece, isso é mentira. A circuncisão é para você que se tornou parte da família de Abraão. Volta lá e lê em Gênesis a aliança e lê os textos que eu li aqui. Você se tornou parte da família de Abraão. Você foi comprado para se tornar parte da família de Abraão. A aliança se aplica a você também. Para de inventar desculpa ou de acreditar em mentira, que não tem base bíblica. Aí a gente chega no primeiro texto do Novo Testamento que fala sobre a circuncisão, que é o capítulo 15 de Atos. Nós já estudamos o capítulo 15 de Atos no nosso estudo sobre o livro de Atos. Quando a gente estudou o capítulo 15, eu então decidi fazer essa pequena série sobre a circuncisão, logo após termos analisado o capítulo 15 de Atos. Então eu não vou fazer uma análise profunda do capítulo 15 de Atos, mas eu quero ler com vocês e eu vou apenas apresentar aqui o resumo, a conclusão daquilo que a gente viu no estudo. Para que vocês possam ser melhor informados, quem não viu o estudo, o último estudo nosso de Atos, do capítulo 15, é a parte 11 do estudo de Atos, assista lá que aí você vai ver vários detalhes explicando o que estava sendo discutido ali no capítulo 15, naquele chamado Concílio de Jerusalém. Mas eu quero ler aqui com vocês então o capítulo 15, algumas partes do capítulo 15 e dar um resumo para vocês. Então, alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. A questão ali em Atos capítulo 15 é que um grupo chamado os da circuncisão, eles ficaram incomodados com os gentios que, de maneira instantânea, já eram aceitos como parte do povo de Deus. Eles começaram a questionar, começaram a perseguir. Depois, Paulo e Barnabé começaram a levar a palavra do Evangelho do Reino entre os gentios, e judeus que não criam, eles começaram a perseguir Paulo e Barnabé justamente porque gentios começaram a inundar as suas sinagogas, a quererem conhecer a verdade, e eles ficaram incomodados. O que acontece posteriormente? Dos judeus não convertidos, eles infiltraram o grupo da igreja, o grupo da congregação dos santos, que o Novo Testamento chama de a igreja. Alguns desses, eles infiltraram e eles começaram a querer influenciar a igreja a abraçar o judaísmo. Não a obedecer à lei de Deus, a abraçar o judaísmo. Tradições e doutrinas de homens que tornam a lei de Deus sem efeito, segundo as palavras de Yeshua. Isso é o judaísmo. E eles quiseram, então, impor um processo de conversão. Um gentio que se achega à fé, ele só poderia ser considerado parte do povo de Deus e, portanto, uma pessoa salva, depois que ele passasse por um processo de conversão que terminava com a circuncisão. A partir do momento que ele fosse circuncidado, então eu tenho certeza que essa pessoa está salva. Mas o que eles estavam tentando impor era judaísmo. Então eles se uniram a esse grupo da circuncisão, que eram crentes, oriundos do farisaísmo, mas que criam em Yeshua, mas que tinham ali a contaminação da tradição que eles vieram dela. Todos nós temos. Eu vim da origem batista.
Eu tenho características na minha maneira de ver o texto bíblico que eu herdei da tradição batista que eu cresci nela. Existem pessoas que hoje seguem a lei de Deus que vieram de igrejas pentecostais e eles têm o viés pentecostal. Não tem como a gente excluir aquilo que a gente viveu a vida inteira da noite para o dia. É impossível. Então é natural que esse grupo da circuncisão, que veio oriundo do farisaísmo, que provavelmente eram pessoas dedicadas ao farisaísmo, eles tinham ainda ali o ranço da tradição do judaísmo. Só que aí esses judeus que não criam e que se fingiram ser crentes em Yeshua, eles vieram, aproveitaram ali que estava tendo esse debate e eles tentaram empurrar o judaísmo para dentro da igreja. E eles tentaram impor a circuncisão como se fosse algo necessário para a salvação. Você só é parte do povo de Deus e salvo depois que você passar pela circuncisão. O que nega a própria história da lei dos profetas que a gente já analisou antes. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandarem que guardassem a lei de Moisés. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Ou seja, a circuncisão do coração, que é o que importa, eu vi. O Espírito Santo produziu isso na vida deles. É a promessa da nova aliança. Eu vi com os meus próprios olhos. Inclusive, lá em Atos capítulo 10, o grupo da circuncisão que estava seguindo Pedro, eles viram também. E ele relembra a eles isso. Gente, o coração deles foi circuncidado. Foi assim com Abraão, foi assim com os gentios no Egito. Está sendo assim agora. O que mudou? E aí Pedro continua. Não fez diferença entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus? Vocês estão querendo... Vocês não estão confiando em Deus? Vocês estão querendo colocar que o agir de Deus não foi autêntico, não foi verdadeiro? Vocês estão tentando a Deus. Pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então o ponto aqui em questão era a imposição da circuncisão como um meio para a salvação. E Pedro deixa aqui muito claro, não, nós somos salvos pela graça, não é por essas práticas. Porém, uma coisa que chama atenção aqui, e que está detalhado lá no estudo do livro de Atos, é que o que eles estavam tentando impor não era simplesmente que os gentios passassem a guardar a lei de Moisés. Não era isso. O que eles estavam querendo impor era judaísmo, que são acréscimos e mais acréscimos à lei de Deus, o que é uma violação da própria lei, que determina que ninguém deve acrescentar e nem diminuir da lei. Em Mateus capítulo 23, Yeshua deixa claro que o peso que os fariseus colocam nas costas das pessoas, que eles mesmos não conseguem carregar, é o judaísmo. São as tradições criadas pelos rabinos. A modificação da lei de Deus estabelecida pelos rabinos. É contra isso que Yeshua lutava, é contra isso que Pedro está denunciando aqui. Por que vocês querem colocar um peso que nós nunca conseguimos carregar? Que peso é esse? A lei de Deus? Não. A lei de Deus é prazerosa. A lei de Deus não é pesada. Todos esses textos estão lá no estudo do livro de Atos. Vários textos de Paulo falando a respeito do prazer que ele tem na lei de Deus. João falando que a lei de Deus ela é leve, ela não é cansativa.
Mas o que é cansativo dentro do contexto bíblico? O sistema religioso estabelecido pelos judeus, chamado judaísmo. Tradições e doutrinas de homens que tornam a lei de Deus sem efeito. Então, a discussão aqui era o seguinte, olha, vocês estão querendo trazer judaísmo para dentro da nossa realidade. Jesus, Yeshua, ele nos livrou do judaísmo, vocês estão querendo impor judaísmo de novo. Vocês estão querendo colocar o judaísmo nas costas deles. Nós nunca conseguimos conviver com isso, sofremos a nossa história toda por causa disso. E agora vocês estão querendo impor? De maneira nenhuma. Nós não vamos impor judaísmo a eles. E a circuncisão, ela não é um pré-requisito para alguém se tornar parte do povo de Deus. Nunca foi e continua não sendo. Então não vamos impor a eles coisa que não vem de Deus, mas que vem de homens, vem de vocês, do judaísmo. Essa era a briga aqui de Atos 15. E aí o texto continua. Então toda a multidão se calou e escutavam a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens, irmãos, ouvi-me. Aqui é Tiago, irmão de Yeshua, que havia se tornado líder da igreja de Jerusalém. Simão relatou como primeiro Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque a Jeová, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz Jeová, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso, isso aqui é a conclusão de Tiago, líder da igreja de Jerusalém. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então qual foi a decisão final aqui de Tiago? Olha, nós não vamos impor judaísmo sobre eles, nem nós vamos praticar mais isso, nós abandonamos isso, nós somos livres disso através do Messias. Está profetizado que Jeová, dentre os gentios, escolheria para ele um povo. Então, a partir do momento que Jeová se manifesta na vida deles, eles são parte do povo de Deus, eles não precisam da circuncisão para poder provar nada disso. Agora, nós entendemos que eles precisam ter certas mudanças de atitude para que seja coerente eles terem se tornado parte do povo de Deus. Então nós vamos estabelecer aqui um pré-requisito para que de imediato eles abandonem o culto pagão no qual eles cresceram nele. Esse culto pagão, dentro do templo pagão, ele existia. As prostitutas templárias, eles tinham a prática de tomar ou de comer o sangue dos animais que eram mortos ali. Os animais eram mortos de maneira sufocada para poder gerar sofrimento no animal e aquela carne era sacrificada a esses ídolos. Então o que eles determinaram ali? Então, nós não vamos estabelecer nenhum pré-requisito para que eles sejam considerados salvos, porque a partir do momento que Jeová operou no coração deles, a obra no coração deles, eles se tornaram parte do povo de Deus. Porém, a gente tem que avisar para eles que eles têm que abandonar qualquer associação com o culto pagão. Então a gente vai determinar essas 4 coisas que são diretamente relacionadas ao culto pagão, para que eles abandonem os templos, abandonem a associação com esses ídolos e com essas adorações e com a promiscuidade envolvida nele, porque nos sábados eles vão ter a oportunidade de ir na sinagoga, ouvir o que está sendo lido do que Moisés escreveu, e eles vão aprender e vão começar a caminhada deles. Assim como aconteceu com Abraão, assim como aconteceu com o povo que saiu do Egito. É um processo que vai levar tempo e que no momento oportuno eles vão chegar à conclusão de quando eles precisam ou não fazer a circuncisão. Nós não vamos impor isso a eles. Mas eles precisam ter primeiro um conhecimento do Deus que agora eles servem, entrar em intimidade com esse Deus, e isso devagarinho vai produzindo uma mudança na vida deles. Foi sempre assim no tempo da lei dos profetas, e o que Tiago está falando ali é justamente reforçando os parâmetros estabelecidos por Jeová
no relacionamento dele com um gentio adulto que se achega à fé, que conhece. Então, essa é a conclusão final de Atos capítulo 15. Para mais detalhes, assistam lá o nosso estudo de 2 semanas atrás, né? Que é a parte 11 do estudo de Atos. Então a gente já sabe aqui que o primeiro texto que trata de circuncisão, de maneira nenhuma ele está excluindo a possibilidade de um gentio ser circuncidado. Ele simplesmente está excluindo a possibilidade de que fosse forçado nos gentios conceitos oriundos do judaísmo que estabeleciam a circuncisão como uma prova para que alguém se tornasse parte do povo de Deus e fosse considerada salva. Eles falam, não, isso aí, tira isso daqui, isso não existe não. Eles vão passar por um processo de crescimento, eles vão abandonar a vida antiga deles, eles vão começar a conhecer a Deus, e aí a coisa vai desenvolvendo a partir daí. Não vem com o judaísmo para o nosso lado. Foi simplesmente isso que foi resolvido ali. A partir daí, os textos que tratam do tema circuncisão são todos textos oriundos das cartas de Paulo. Então, antes de nós entrarmos nas cartas de Paulo, que nós só vamos entrar semana que vem, nós agora precisamos estabelecer uma premissa relacionada a Paulo. Primeira coisa que eu quero ler com vocês é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. É um texto muito conhecido que Pedro diz o seguinte: E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então Pedro nos alerta que Paulo ele escreve, ele tem muita sabedoria, e ele escreve às vezes algumas coisas que são complicadas para entender. E que as pessoas distorcem o que Paulo falou para a sua própria perdição. Então a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é que a gente tem que ter cuidado na hora de tentar interpretar Paulo. A gente tem que ter cuidado, porque não é algo simples de se fazer. Até porque nós temos um grande desafio. A maioria das cartas que Paulo escreveu, Paulo estava respondendo a problemas que foram apresentados a ele através de cartas. E a gente não tem a carta que Paulo recebeu, a gente tem a resposta. Então, às vezes, Paulo estava tratando de uma situação específica que nós não sabemos a situação. Então, a gente lê Paulo tentando chegar a uma conclusão, entender por que Paulo falou aquilo daquela maneira. Só que sem o conhecimento do fato que Paulo estava tratando, é praticamente impossível nós termos absoluta certeza do porquê Paulo falou da maneira que ele falou. Então é difícil de entender Paulo. Primeira coisa, a gente tem que saber isso. É difícil de entender Paulo, a gente precisa ter cuidado para entender Paulo. E segundo, é que aqueles que distorcem Paulo, o distorcem para a sua própria perdição. Então a gente não quer correr o risco de pegar as palavras de Paulo, distorcê-las, ensinar as pessoas a praticar algo que Paulo não ensinou, porque isso vai conduzir pessoas à perdição. E a gente não quer seguir nesse caminho. Tendo isso em mente, a gente vai estabelecer aqui uma premissa a respeito do que Paulo acreditava no que diz respeito à circuncisão. As pessoas pegam as cartas de Paulo e tiram as suas conclusões. Mas só existe uma passagem na Bíblia no qual Paulo dá um testemunho explícito, inquestionável, impossível de ser distorcido no que diz respeito à circuncisão e à obediência à lei de Deus. E esse texto está em Atos capítulo 21, a partir do versículo 18. Eu quero dar uma explicação aqui a respeito do cenário aqui de fundo. Paulo havia viajado, já havia feito as suas 3 viagens missionárias, e ele vai para Jerusalém para adorar a Jeová no templo, e ele foi advertido antes de ir
que se ele fosse para Jerusalém, ele seria preso e seria morto. E realmente é isso que acontece. Ele chega em Jerusalém, depois ele é preso, vai para Roma e depois ele morre em Roma. Então, isso aqui, que a gente vai ler agora em Atos capítulo 21, é praticamente depois de Paulo ter ensinado tudo aquilo que ele queria ensinar. O ministério de Paulo, 99% do ministério de Paulo aconteceu antes do episódio de Atos 21. Então, quando ele chega aqui em Atos 21, o testemunho que ele vai dar aqui não é um testemunho que depois ele pensou bem e mudou de ideia. Porque ele não teve muito tempo para mudar de ideia, não. Ele viveu uns 2 anos depois disso, preso lá em Roma. Ele fez pouca coisa depois disso. Então, o testemunho que ele dá aqui é o testemunho que ele realmente acreditava. Porque a grande parte de tudo aquilo que ele ensinou, ele já havia ensinado antes dele chegar aqui em Jerusalém. Então vamos ler o texto. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-o saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o eles, glorificaram a Jeová, e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Então, em Jerusalém existia dezenas de milhares de judeus que criam no Messias. No início do livro de Atos a gente vê que inclusive sacerdotes criam no Messias, levitas criam no Messias, Barnabé era um dos Messias, que foi um grande parceiro de Paulo. E todos eles eram zelosos em observar a lei de Deus. Então é lógico que para a igreja de Jerusalém, essa ideia de que a lei de Deus acabou, a nova aliança pôs um fim na lei, isso nunca existiu. Isso é uma mentira que surgiu depois com os pais da igreja. Mas no tempo da igreja primitiva isso nunca existiu. Eles tinham plena convicção de que a lei de Deus continuava valendo e eles eram zelosos em viver em obediência à lei de Deus. E aí ele fala que, olha, existem dezenas de milhares de judeus que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dissemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles. E faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Ou seja, Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, os anciãos da igreja de Jerusalém, ou seja, toda a liderança da igreja de Jerusalém, tinha plena consciência de que Paulo jamais ensinou contra a circuncisão e contra a lei. Jamais. Porém, o boato chegou em Jerusalém, no ouvido dos judeus que eram zelosos da lei, de que Paulo andava ensinando contra a circuncisão e contra a lei. Só que a igreja se uniu aqui, Paulo, Tiago, os anciãos se uniram para fazer uma declaração pública diante dos homens e diante do próprio Deus, através de um voto de Nazireu, para provar que tudo isso era uma mentira, mas que Paulo não só nunca ensinou contra a circuncisão e contra a lei, como ele mesmo andava segundo a lei. Esse texto aqui eu acho que é o texto mais ignorado da história da fé cristã. Porque até hoje eles continuam contando a mentira que Tiago propõe aqui acabar com ela. E a igreja cristã continua apoiando a mesma mentira, ensinando a mesma mentira dos seus púlpitos. Quer falar o quê? Que Paulo falou que nós estamos livres da lei, que Jesus pregou a lei na cruz, que a lei não precisa ser observada, que a circuncisão acabou. Mas Tiago está deixando claro, isso é mentira. E nós vamos provar que é mentira fazendo um voto de Nazireu. Isso é algo muito sério. Algumas pessoas chegam ao ponto, eu escutei já pessoas chegarem ao ponto e falavam assim, não, Paulo fez isso aí para poder
evitar problema. Gente, primeira coisa, antes de ir para Jerusalém, Paulo foi avisado por revelação do Espírito Santo. Se você for, você vai morrer. E ele virou e falou, eu estou preparado para ir para morrer. Ou seja, o cara que foi avisado que não era para ir, senão ele ia morrer, ele vira e fala, eu vou e se precisar eu vou morrer. E na hora que chega lá ele amarela? Ah, não, vamos contar uma mentirinha aqui, vamos fingir aqui que eu guardo a lei porque eu estou com mentira de falar a verdade. É lógico que não. Não faz sentido nenhum. Segundo, quer dizer então que Paulo, juntamente com Tiago, juntamente com os anciãos, eles fizeram um voto falso a Deus? Isso é blasfêmia. Isso é usar o nome de Deus em vão. Porque quando você faz um voto, você faz o voto em nome de Jeová. É como se você estivesse fazendo um juramento, utilizando o nome de Jeová para provar que aquilo é verdadeiro. Eu acho, pelo menos eu acho, que essa parte dos 10 mandamentos, de usar o nome de Deus em vão, ainda vale. Porque o cristianismo acabou com o guardar o sábado. Mas eu acho que levar o nome de Deus em vão ainda vale. Né? Será que realmente Paulo, Tiago, a igreja, ela era tão suja ao ponto de que, não, nós vamos mentir para poder apagar, para dar uma acalmada na multidão? Tem gente que consegue usar esse argumento para poder tentar se livrar do grande problema que esse texto traz para a teologia deles. Por quê? Porque eles amam mais a religião deles, eles amam mais a denominação deles do que a verdade de Deus. E aí eles distorcem a verdade de Deus para poder continuar vivendo a mentira que eles escutam no púlpito, que é a mesma mentira que foi pregada em Jerusalém para os judeus que criam em Yeshua. Mas aqui o objetivo de Tiago era pôr um fim na mentira. Mentira essa que é contada até hoje. E que a grande maioria das pessoas acredita. Depois que Paulo é preso, logo depois desse episódio aqui, Paulo é preso, Paulo vai para Jerusalém, ou vai para Roma, é levado prisioneiro para Roma, e em Roma ele vive cerca de 2 anos numa casa, como se fosse um cárcere, um cárcere... não, cárcere na casa, como é que chama? Domiciliar. Cárcere domiciliar. E 2 anos depois ele é morto. Ele é decapitado. Durante o período em que ele estava no cárcere, ele escreveu as cartas a Filemon, Filipenses, Colossenses e Efésios. As cartas que mais são usadas para combater a obediência à lei de Deus e o fim da circuncisão são Romanos e Gálatas. Paulo já tinha escrito Romano e Gálatas antes desse episódio. Ou seja, o testemunho de Paulo em Atos 21 é o de que eu nunca preguei contra a lei, eu nunca preguei contra a circuncisão e eu mesmo creio na lei e guardo a lei. E ele já tinha ensinado Romanos e Gálatas antes. Então ele estava mentindo aqui? Tiago não entendeu bem o que ele escreveu na carta aos Romanos? Tiago decidiu juntar a liderança da igreja sem ter se informado direito, e ele nem leu a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, e ele, por iniciativa própria, de maneira irresponsável, ele propôs um voto de Nazireu para Paulo, e Paulo escondeu a verdade de Tiago. Gente, tem gente que usa desculpa de tudo quanto é jeito para rejeitar a verdade que está sendo manifesta aqui em Atos capítulo 21. Usam tudo quanto é... Ah, Tiago estava enganado. Ah, Tiago errou. Ele errou. Ele só levou a igreja toda a blasfemar contra Deus e a usar o nome de Deus em vão, para poder esconder uma mentira. É triste. É triste ver como que as pessoas elas amam mais aquilo que os homens criaram, as mentiras que os homens fabricaram, do que a palavra de Deus. São poucos os que querem ver a verdade, que querem viver segundo a verdade. E alguns veem a verdade, reconhecem a verdade, e depois de um tempo viram as costas para ela e cospem nela e a rejeitam. Por quê? Porque eles amam mais a si mesmo, ao mundo, ao sistema religioso, do que a palavra de Deus. Nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que o testemunho que Paulo dá, juntamente com Tiago, juntamente com os anciãos da igreja
de Jerusalém é um testemunho verdadeiro, autêntico. Paulo jamais pregou contra a circuncisão ou contra a lei. Ah, Marcelo, mas tem coisas lá na carta de Romanos que é complicado. Tem mesmo. Ah, Marcelo, mas tem coisas lá em Gálatas, cara, que é impossível. É difícil mesmo. Mas Pedro já tinha avisado. É difícil. E as pessoas distorcem para a sua própria perdição. E quem que distorce? Distorcem aqueles que rejeitam o testemunho de Paulo e vão lá na carta aos Romanos para usar a carta aos Romanos para provar que Paulo pregou contra a lei e a circuncisão. E vão lá na carta de Gálatas para provar que Paulo pregava contra a lei e a circuncisão. Quem está mentindo? É Paulo ou são as pessoas que estão interpretando Paulo? São as pessoas que estão interpretando Paulo. E esses são os que são admirados hoje no sistema religioso. Você vai nos canais de YouTube dele, tem dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas seguindo eles. Por quê? Porque dá prazer ouvir mentira. A palavra de Deus fala que nos últimos dias as pessoas vão sentir coceira no ouvido para ouvir essas doutrinas, sabe? De que, você é apenas um pecador, você não pode fazer nada, né? Continua pecando, Jesus te perdoa, pronto, acabou, você está salvo. Salvo uma vez, salvo para sempre. Preocupa não, você vai ser arrebatado antes da tribulação, você não vai estar aqui para viver. Eles querem escutar mentira, sentem prazer na mentira. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus vai enviar a operação do erro, para que eles creiam na mentira, porque eles amaram mais a mentira do que a verdade. Nós que amamos a verdade, nós devemos ver esse texto de Atos 21 e falar, e aí? E agora? Agora é o seguinte, eu sei que quando eu ler Romanos, Coríntios, Gálatas, e mesmo as cartas que Paulo escreveu nos 2 anos depois desse testemunho que ele deu, quando eu ver ele falando alguma coisa que aparentemente me leve a entender que ele está falando contra a lei, eu vou ter que parar e eu vou ter que fazer uma análise profunda para tentar fazer com que aquilo se harmonize com o testemunho de Paulo em Atos 21. Eu vou ter que pegar aquele texto e falar, não, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Parece que ele está falando que a lei acabou. Será que tem uma outra maneira de interpretar? Será que a tradução pode ter algum erro? Será que a palavra em grego ela pode ter diferentes significados que nos ajudam a entender de uma maneira diferente? Com quem que ele estava lidando? Por que ele estava escrevendo essa carta? O que ele estava respondendo? Na hora que a gente começa a fazer todos esses questionamentos e analisar tudo isso, a gente consegue encontrar respostas que harmonizam os escritos de Paulo com o testemunho de Paulo em Atos 21. E aí a gente consegue ver, gente, Paulo jamais pregou contra a lei. Paulo jamais pregou contra a circuncisão. Aí a gente consegue ver. Mas quando a gente vai ler Paulo, a gente tem que ter isso em mente. Senão, nós vamos cair exatamente no erro que Pedro nos advertiu. Nós vamos distorcer os escritos de Paulo para a nossa própria perdição. Aqueles que estão propagando um Paulo mentiroso, um Paulo blasfemo, um Paulo que usou o nome de Deus em vão num voto falso, voto esse que tinha parte nele a purificação, um batismo de purificação e um sacrifício a Deus. Ou seja, Paulo, gente, é algo muito sério. Paulo ofereceu um sacrifício falso a Deus. Ele passou por uma purificação falsa para mentir. Aqueles que propagam um Paulo que pregava contra a lei e contra a circuncisão, eles estão dizendo que o Paulo de Atos 21 era um canalha dos mais perversos que a gente pode encontrar na palavra de Deus. É isso que eles estão propagando. E segundo as palavras de Pedro, eles não estão se preparando a eles mesmos e àqueles que eles estão ensinando para a salvação. Eles estão caminhando em direção à perdição. E nós não queremos ir para lá. Portanto, a gente tem essa premissa estabelecida para quando nós formos ler os escritos de Paulo no que diz respeito à circuncisão. A gente tem que ter isso em mente.
E se chegar lá e alguma coisa não der para entender, vai ficar sem entender. Nós não temos que ter resposta para tudo. A palavra de Deus, o próprio Paulo fala que nós conhecemos em parte. Talvez eu vou chegar num texto de Paulo que vai ficar tão confuso, que eu não vou saber talvez a resposta definitiva para poder sair daquela sinuca de bico. E aí, com o que eu fico? Com a confusão ou com aquilo que está claro? Porque Atos 21 está claro. Atos 21 não cabe segundas interpretações. Atos 21 é óbvio. Então, com o que eu fico se eu estiver confuso? Eu fico com Atos 21. Eu sei que Paulo não pregou. Então, aquela passagem está confusa, não está 100% clara, mas uma possível resposta pode ser essa. Mas uma coisa eu sei. Paulo jamais pregou contra a circuncisão e contra a lei. Porém, algumas pessoas tentam ainda encontrar um escape disso. E a escapatória deles, do problema que Atos 21 nos traz, está no versículo 25. Versículo 25 diz assim, versão Almeida corrigida. Vou fazer questão de falar da versão que vocês vão entender o porquê. Atos 21, 25, versão Almeida corrigida. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, ou seja, anteriormente Tiago falou, olha, os judeus de Jerusalém, chegou no ouvido deles que você anda pregando entre os judeus que eles se afastem de Moisés e da lei de Moisés, que eles não circuncidem os seus filhos e que não observem a lei mais. Então, o problema lá era que Paulo estava pregando para os judeus não seguirem mais a lei de Deus. E o testemunho de Paulo é claro que, não, isso é mentira. Eu creio na lei de Deus. Eu vivo segundo a lei de Deus. E aí ele dá o testemunho. Quando chega aqui no versículo 25, Tiago, então, ele fala a respeito dos gentios. E aqui é onde as pessoas tentam utilizar para distorcer o que está sendo dito nos versos anteriores. Porque o texto diz assim, todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que somente guardem do que se sacrifica aos ídolos, do sangue, do sufocado e da prostituição. Então aqui está a solução teológica para o problema. Viu, Marcelo? Então tá bom. Isso aqui inclusive eu ouvi da boca do meu pai. Uma vez eu li esse texto do meu pai e eu ouvi essa desculpa dele. Mas eu já ouvi outras pessoas utilizarem a desculpa. Não, mas olha aqui, versículo 25. Os gentios, eles não devem observar nada disso. Então tudo bem. Eu até aceito que para o judeu, a lei continua valendo. Espera aí. Gente, a coisa é tão sem sentido. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui sem entrar em confusão. Para o judeu, a lei continua valendo. O judeu, ele deve continuar circuncidando o filho dele. Mas nada disso se aplica ao gentio. O gentio não precisa fazer nada disso. A única coisa que o gentio precisa fazer é não comer carne sacrificada a ídolo, nem beber sangue, nem comer animal sufocado e nem a prostituição. Só isso. O resto é para o judeu. Primeiro problema disso. As pessoas que usam esse argumento, elas são as mesmas que acreditam que a lei no Antigo Testamento se aplicava apenas ao povo judeu. Só que pensa comigo. Se a lei se aplicava apenas ao povo judeu, e eu acredito que Paulo me falou que Jesus pôs um fim na lei, então não seria lógico entender que, já que a lei se aplicava apenas ao judeu e Jesus pôs um fim na lei, então a lei tem que acabar para o judeu, porque ela só se aplicava para o judeu. Que sentido é esse dele pôr um fim na lei
para alguém a quem a lei nunca se aplicou antes. Porque, segundo a mente desses teólogos, a lei nunca foi para o gentio. Ela era apenas para o judeu. Não faz sentido. Mas as pessoas, elas não querem raciocinar. O rodapé da Bíblia delas está falando uma coisa, elas acreditam no rodapé da Bíblia. O pastor no púlpito está falando uma coisa, elas acreditam no... Não precisa fazer sentido. Não precisa ter uma análise racional nenhuma. Se o líder falou, o pastor falou, a denominação falou, e a Bíblia que ele gosta de usar falou, aqui está pronto. Essa aqui é a verdade, pronto, acabou. Então o primeiro problema dessa interpretação é essa. Se a lei era só para o judeu, e Paulo fala que Jesus pôs um fim na lei, então a lei acabou, foi para o judeu. E não para o gentio, que a lei nunca se aplicou. Agora, se a lei também se aplicava para o gentio, e Paulo deu testemunho de que ele nunca pregou contra a lei, se ele falou que a lei não vale mais para o gentio, ele está falando contra a lei. Continua sendo um mentiroso. Ah, não, mas a lei só valia para o judeu. Ah, então ele não pode falar que a lei acabou. Porque se ele falar que a lei acabou, ela tem que ter acabado para o judeu. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. Não faz sentido algum. Mas tem mais. Se o verso 25 está dizendo que o testemunho de Paulo foi para provar que ele nunca falou para o judeu abandonar a lei, mas que o gentio não precisava guardar a lei, mas somente esses 4 mandamentos, então quer dizer que só existe 4 pecados possíveis para o gentio. Porque se o gentio ele não tem que fazer nada disso que os judeus observam, ele não precisa amar a Deus acima de todas as coisas, ele não precisa amar ao próximo, ele não precisa tomar conta da viúva e do órfão, ele não precisa preocupar em não matar, em não roubar, em não mentir, em não adulterar. Tem um monte de coisa que está contida na lei, que segundo a leitura do verso 25, o gentio está livre para fazer. Porque ele só tem que fazer 4 coisas. Nada disso observem. Ah, não, Marcelo, mas nada disso não quer dizer... Aí começa de novo a distorcer. Então o texto é um texto problemático. E as pessoas não querem buscar solução para textos problemáticos. Eles querem que textos corroborem com aquilo que eles acreditam, que é cômodo para eles. Só que qual que é o problema desse texto aqui? É que tem um pedacinho aqui que foi acrescentado. Não existe nos manuscritos mais antigos. Ele existe em manuscritos bem mais recentes. Ou seja, claramente foi algo acrescentado nos manuscritos bíblicos. Nenhum manuscrito antigo contém a parte que nada disso observem, mas que só. Essa parte não existe. Eu vou ler para vocês a versão Almeida Impressa Brasileira. Do mesmo Almeida, porém modificada, utilizando os manuscritos mais antigos, os originais, né, ou os mais próximos dos originais. Todavia, quanto aos gentios que têm crido, já escrevemos dando o parecer que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, do sufocado e da prostituição. Pronto. O que ele está querendo dizer ali com Paulo? Paulo, no que diz respeito aos gentios, a gente já mandou aquela carta que a gente combinou lá em Atos capítulo 15, no concílio, quando você esteve aqui em Jerusalém. Você lembra que a gente determinou que a gente não ia impor circuncisão como lei para salvação, e que eles iam devagar aprendendo a Torá e conhecendo a Deus na sinagoga lá de sábado. Você lembra? Para os gentios a gente já mandou aquela carta. Os gentios já estão sabendo que é um processo. A caminhada de vida deles é um processo que vai os levar a conhecer a Deus e cada vez se tornar mais perfeito diante de Deus. Simplesmente isso. Ele não está dizendo aqui, todavia aos gentios, nada disso eles têm que observar. Essa parte, nada disso tem que observar, não existe. Essa versão aqui, ela corrigiu e ela excluiu essa parte. Uma outra versão, Almeida, revista e atualizada. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos a decisão para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da relação sexuais ilícitas.
É a decisão de Atos capítulo 15. Só que, quando você mostra isso aqui para alguém, e essa foi a experiência que eu tive com meu próprio pai, ele gosta da Bíblia... nossa, fugiu o nome aqui agora. Fugiu. Substituiu pela Thompson na minha cabeça, mas não é a Thompson. É um outro cara lá. A Bíblia que ele sempre usou. E a versão dele é a versão que tem as palavras acrescentadas. E aí ele virou para mim e falou assim, eu falei com ele, não pai, mas isso aqui são palavras acrescentadas. Deixa eu pegar outras versões aqui para você ver. Não, a versão que vale é a minha. Ah, você está querendo me enganar. A versão que vale é a minha. Eu falei, então tá bom. A versão que vale é a sua. O que vale é a minha denominação. O que vale é o que meu pastor me contou. No caso do judaísmo, o que vale é o rabino. E por isso Yeshua falou com eles, vocês são filhos do diabo, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão, mas vocês estão querendo seguir o diabo, que é rebelde, que não obedece, que não tem compromisso em viver de acordo com a verdade. Vocês fazem o desígnio do coração dele e não do coração de Deus. E, infelizmente, tem muitas pessoas que se declaram ser servas de Deus e, não, nós temos por Deus, por pai, Deus, nós temos Abraão como nosso pai. E, infelizmente, a realidade que eles vivem não é diferente da realidade dos judeus do tempo de Yeshua. E talvez as palavras que eles ouvirão no dia que eles se encontrarem com Yeshua é a mesma. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Porque vocês escolheram viver segundo o diabo. Vocês iam lá na feira para comer sangue. Sendo que a palavra de Deus ela é muito clara. Mesmo que isso aqui se aplicasse única e exclusivamente aos gentios, a maioria das pessoas que estão dentro da igreja vão lá comer sangue, chouriço, não faz distinção nenhuma disso. Então a grande diferença aqui é essa frase, né? Que nada disso observem, mas que só. Isso não existe no texto. Então, se na sua Bíblia tem isso, risca, porque não existe no texto. O que Tiago simplesmente falou ali foi o seguinte, Paulo, para os gentios a gente já deu a recomendação que a gente determinou dar lá na nossa reunião, que está registrada em Atos 15. A gente já mandou a recomendação para eles. Vamos ver aqui. Uma outra coisa que eles fazem é que aqueles que pegam esse verso de 25 com as palavras acrescentadas, e aí eles usam isso como, viu aqui, isso aqui nos justifica. Eles acabam pegando um texto errado, um texto falso, porque as palavras foram acrescentadas para dar a entender aquilo que algum teólogo acreditava, e aí ele acrescentou isso para poder dar o entendimento dele de que o gentio não precisa obedecer à lei. Tudo bem, Paulo obedecia, tudo bem que os judeus obedecessem, mas nós, a igreja gentílica, nós não temos nada com a lei de Deus. Porque eles continuam gentios? Eles não continuam gentios, segundo Efésios. Mas para eles continuam sendo a igreja gentílica. Então algum teólogo, em algum momento ali nos séculos depois de Yeshua, foi lá e acrescentou esse texto lá para, deixa eu deixar mais claro, né? Para que as pessoas entendam, porque está meio confuso. Aí o que as pessoas fazem? Elas pegam o texto acrescentado em Atos 21, 25 e utilizam ele para interpretar Atos 15. Aí agora eles pegam ali e viram e falam assim, não, Atos 15 não está falando a respeito de circuncisão para a salvação. Atos 15 está falando se o gentio precisava guardar a lei ou não. E Atos 25 deixa claro que a decisão de Atos 15 é que eles não precisavam guardar a lei. Vocês entenderam? Você entendeu o que eu estou te falando? Você entendeu? Eles usam o texto aqui de Atos 25 para poder ir lá e interpretar de maneira incorreta Atos 15. Eu estava vendo esses dias aí, estava muita gente falando a respeito do Olavo de Carvalho, né, da morte dele. E aí eles estavam falando uma frase do Olavo de Carvalho que se encaixa muito no que eu faço hoje em dia. Que parece que tem uma frase do Olavo de Carvalho que ele fala, eu não sei se é o Olavo de Carvalho ou se ele estava citando alguém, mas que ele fala o seguinte, que é muito mais difícil você convencer uma pessoa de que ela está sendo enganada do que enganar uma pessoa. É muito mais trabalhoso para você tentar mostrar para uma pessoa que ela está sendo enganada, meu amigo,
você tem que dar a volta de tudo quanto é jeito, você tem que arrumar, e ainda assim a maioria não vai te ver. Agora, para você enganar uma pessoa é facinho, facinho. Rapidinho você engana. E esse é o grande problema. A minha esposa, às vezes, às vezes não, sempre, ela me chama a atenção falando que eu falo demais, e eu falo com ela. O problema é que a gente tem que desconstruir aquilo que as pessoas acreditaram a vida inteira e depois apresentar a verdade para elas. E aí você tem que pegar textos como esse. E aí você vai para um lado e vai para o outro, e vai para um lado e para o outro, para tentar colocar na cabeça da pessoa que está errado. Mas, às vezes ela ama tanto a mentira que ela vai continuar acreditando ali. Você pode trazer cópias dos manuscritos dos primeiros 5 séculos ou dos primeiros 7 séculos, aonde a palavra ali acrescentada não existe. Ele vai virar e falar assim, ah, mas esse manuscrito aqui do 8º século tem, então deve ser verdade. É isso que eles fazem. O meu pastor, ele gosta desse manuscrito aqui do 8º século. Os outros 7 é que está faltando. Na verdade, o correto é o 8º. É assim que eles fazem. Além disso, a gente faz uma análise do texto, das palavras, do que foi acrescentado, etc. Tem um pequeno ponto, que é o fato de, se nós nos tornamos filhos de Abraão, porque fomos comprados pelo descendente de Abraão, a lei da aliança da circuncisão se aplica a nós. Basta ler o que está escrito em Gênesis. Portanto, se Paulo estava dando testemunho de que ele não pregou contra a circuncisão e contra a lei, isso quer dizer que ele, que tinha muito conhecimento da lei, ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele era um gênio da sua época, ele sabia de que a lei se aplica sim ao gentio que se une a Israel pela fé, não só a lei, mas também a aliança da circuncisão. Então, quando Paulo dá o testemunho de que eu nunca preguei contra a circuncisão, é lógico, é óbvio, baseado naquilo que a lei e os profetas nos revelam, que ele não falou contra a circuncisão dos gentios. Isso é lógico, isso é óbvio. Ele não falou por quê? Porque faz parte da lei. Aquele que se uniu à família de Abraão, que foi comprado para a família de Abraão, ele tem que ser circuncidado. Se Paulo falou que o gentio não precisa, e ele mesmo fala que o gentio se tornou parte de Israel, então ele está indo contra a lei. Ele estaria indo contra a lei. Mas as pessoas não conhecem isso. Números 15, está aqui, eu tinha comentado. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, para todos sempre. Como vós, assim será o peregrino perante Jeová. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Esse estrangeiro que peregrina convosco está dizendo o estrangeiro que se tornou parte do povo. Não é o estrangeiro que estava passeando ali. É o estrangeiro que se tornou parte do povo. Essa é a lei de Deus. Paulo cria nisso. Paulo deu testemunho que ele não pregou contra a lei. Se ele não pregou contra a lei, então ele concorda com isso aqui. Então, a lei se aplica ao gentio. Então, se Paulo fez um voto para provar que ele cria e vivia segundo toda a lei de Jeová, ele não poderia ensinar que o gentio estava livre da lei, porque isso contradiz o que a própria lei ensina. Além disso, Paulo jamais pregou contra a circuncisão e contra a lei de Jeová em qualquer que seja a situação, tanto no que diz respeito ao judeu, quanto ao gentio que pela fé se torna parte de Israel. Então, tendo isto em mente, de maneira bem clara, semana que vem a gente vai pegar as cartas de Paulo, vamos quebrar a nossa cabeça tentando entender Paulo, segundo a perspectiva de Atos 21, de que Paulo nunca pregou nem contra a circuncisão e nem contra a lei. E aqui a gente encerra o nosso estudo de hoje. Fico aberto aí para comentários, para perguntas, se tiverem. Shabbat Shalom aí para Elza, para o Carlos, que apareceram depois.
Então, fico aberto aí para perguntas, comentários. Temos perguntas, temos comentários, não temos? Como estamos aí, pessoal? Podemos terminar? Acho que não temos comentários, né? Muito bom estudo, como sempre. Obrigado. Esse é um tipo de estudo que as pessoas precisavam, elas precisavam ouvir, sabe? Mas infelizmente são poucos os que têm interesse em escutar e analisar. A respeito do sangue. O quê? O que, o Tapias? Carlos falou assim que eu puder eu vou entrar na aliança. É só não comer sangue? O Tapias, a questão do sangue, ela é algo que ele vai até muito antes, né, das alianças de Jeová com Israel, porque ele vai lá no tempo de Noé, né? Ele vai lá no tempo de Noé. Lá em Noé, para toda a humanidade, Jeová já declara que a gente não deve comer sangue. Algumas pessoas chegam ao ponto de acreditar que você fazer uma transfusão de sangue seria um pecado. Eu não vejo dessa maneira. Algumas pessoas chegam a isso. Por exemplo, o Testemunho de Jeová ele é contra a transfusão de sangue, baseado nesse princípio de que nós não podemos comer sangue. Algumas pessoas messiânicas também acabam tendo essa mesma visão. Eu não sou dessa visão. Eu acho que comer e fazer uma transfusão de sangue são coisas distintas. Algumas pessoas discordam, eu acho que cada um tem que agir segundo a sua convicção nesse aspecto, porque o que o texto bíblico fala de maneira clara é não comer sangue, né? Por exemplo, às vezes a gente machuca o dedo, né? E aí você chupa ali o seu sangue. Será que isso é pecado? Porque eu estou chupando o meu próprio sangue, né? O texto fala a respeito de você matar um animal e comer o sangue do animal, porque ali está a vida do animal, né? Yeshua, ele nos salvou, né, através do sangue dele. O sangue dele nos deu vida. Então, se eu tenho uma pessoa numa condição de morte e eu tenho sangue de uma outra pessoa que pode salvar aquela vida, né, não seria a pessoa estar compartilhando da vida dela para dar vida para aquela outra pessoa? Né? O sangue, quando você come, ele vai para o seu intestino, ele não vai para a sua veia. Ele vai para o seu intestino, ali ele vai ser digerido pelas enzimas no nosso estômago e o processo é completamente diferente. Ele vai morrer. Né? Aquele sangue ali, ele morre. O sangue que é colocado na sua veia, ele vai continuar vivendo junto com você. Enquanto tempo você viver, aquele sangue ali está vivo junto com você. Então eu não tenho uma visão de que a transfusão de sangue seja a mesma coisa que comer o sangue. Eu não tenho essa visão. Mas eu acho que cada um, no caso, tem que ter a sua própria convicção, né? O que diz respeito a isso. O Tapias colocou ali que tem vários textos que falam a respeito do sangue. Tem várias passagens que falam a mesma coisa. Não comer sangue. Não comer sangue. Eles não fogem disso. O que o texto fala inúmeras vezes é não comer sangue, não comer sangue. Entendeu? Então, eu não como sangue. Né? Por exemplo, o judeu,
quando ele quebra o ovo, se tiver aquele pontinho vermelho no ovo, ele joga o ovo fora. Que ele considera aquilo ali como sangue. Algumas pessoas falam a respeito da carne mal passada. O sangue e a carne mal passada são coisas distintas. O sangue que corre na veia, ele não é o mesmo sangue que aquele suco vermelho que está no músculo, que tá na carne. São coisas distintas. Inclusive, biologicamente falando, são coisas distintas, diferentes. Então, quando você coloca uma carne no prato e aquela carne está mal passada e ela está com a cor avermelhada, né, e aí no prato ali suja ali daquele caldo meio vermelho, aquilo ali não é o sangue que está correndo na veia do animal, que é o que o texto bíblico está se referindo, que é o que gera a vida, aonde está a vida do animal. Aquilo ali não é. Entendeu? Então, existe toda uma discussão em cima disso. Então, tem gente que eu não vou comer carne mal passada porque eu estou comendo sangue. Tudo bem, eu não já procurei entender esse assunto, já vi que, biologicamente falando, são coisas distintas, não é a mesma coisa. O sangue na veia no animal e aquele suco vermelho ali no músculo ou na carne não são a mesma coisa. Portanto, eu não como o sangue. Eu não vou pegar, por exemplo, quando eu era mais novo, eu comia galinha ao molho pardo. Galinha ao molho pardo, o sangue da galinha era usado para cozinhar a galinha na panela de pressão. Ali você está comendo o sangue da galinha. Eu lembro, se eu não me engano, eu já cheguei a comer sangue de galinha frito. Né? Matava a galinha, pegava ali aquele sangue talhado e fritava, parecia um fígado. Se eu não me engano, quando eu era criança, eu cheguei a comer isso. Eu não como isso. Isso aí, hoje em dia, eu não como de maneira nenhuma. O sangue que sai da veia do animal e vai ser utilizado ali para fazer uma linguiça, charuto, não sei o que, de maneira nenhuma. Mas aquela cor avermelhada da carne, aquilo ali não é sangue. Aquilo ali não é o sangue que o texto bíblico está falando. Pelo menos essa é a minha convicção. Cada pessoa tem que ter a sua convicção. Mas o texto bíblico está tratando do sangue na veia, que gera a vida do animal. Eu acho que não temos mais perguntas, né? Acho que não temos. Então a gente encerra o estudo por aqui. Desejando a vocês aí um bom sábado. Deixa eu ver. Pensei que sangue fosse sangue. Vou ter que estudar sobre isso. Porque eu penso que o sangue da carne é sangue também. Não sabia que tem essas diferenças. O Tápias, tem tradução que fala imoralidade sexual, tem tradução que fala fornicação. Imoralidade sexual também abrange várias áreas, por exemplo, adultério, homossexualismo, zoofilia. O texto, na verdade, ele está se referindo à prostituição no templo. Quando você pega os 4 aspectos que estão sendo citados ali, tem um motivo pelo qual eles são citados. Não é porque eles são pecados mais importantes do que o outro. Por que eles não viraram e falaram assim, você não pode matar? Né? Será que existe pecado mais grave do que matar? Será que, por exemplo, a própria questão da guarda do sábado, vamos dar um exemplo aqui, o próprio consumo do sangue. O consumo do sangue não é um pecado para a morte. Ele é um pecado, mas ele não é um pecado que você é condenado à pena de morte por isso. A guarda do sábado é um pecado para pena de morte. Por que quando o Tiago determina ali 4 pontos, ele não tratou de pecados que são para a morte? Olha, vocês não podem matar, vocês não podem usar o nome de Deus em vão, vocês não podem jurar falsamente, vocês não podem, guardem o sábado. Por que ele não usou esses pecados, que são muito mais sérios na perspectiva de consequência? Porque o que ele estava querendo estabelecer ali era um princípio para que determinasse que o gentio ele estava mudando de vida. Ele estava abandonando a vida velha dele e vindo para a vida nova. Ele estava deixando de servir aos deuses que ele servia e agora ele estava servindo o Deus verdadeiro. Então, aqueles 4 aspectos que são citados ali em Atos 15 e que são repetidos aqui em Atos 21, todos os 4 estão relacionados ao culto aos falsos deuses. Dentro do templo, eles sufocavam o animal e o animal ele morria de forma violenta, porque aquilo ali era uma maneira de agradar aos deuses.
Depois eles degolavam aquele animal e o sangue que saía, eles tinham ali rituais no qual eles bebiam aquele sangue e eles tinham o sacrifício para, né, aquela carne ali, ela era sacrificada para os deuses e depois ela era cozinhada e eles comiam daquele sacrifício e tinham as prostitutas templárias, no qual eles tinham relação com aquelas prostitutas de uma maneira de cultuar aos deuses. Então, esses 4 pontos que são tratados ali, eles não são tratados porque eles são os piores pecados escritos na Bíblia. Não é isso. É como se fosse um pecado só. A decisão ali de Tiago foi a seguinte: abandonem a idolatria. Abandonem o culto a falsos deuses e passem a servir ao verdadeiro Deus. Procura conhecer ele, conhecendo a lei de Moisés, e continua confirmando a sua fé e vai nessa direção. Então, quando a gente analisa aqueles 4 pecados, a gente não pode analisar eles de maneira individual. Ah, eles estavam preocupados com o cara não comer sangue. Eles estavam preocupados com o cara não comer carne sacrificada. Eles estavam preocupados... Não, é uma coisa só. Eles tinham falado para eles: abandonem o culto pagão dentro dos templos, não tenham parte com o paganismo, abandonem essa vida e passem a buscar conhecer o Deus verdadeiro. Essa é a moral desses 4 pontos que são tratados ali. Porque existem outros pecados que são muito mais graves do que eles. Então, a questão ali sexual não era nem, eles estão abrangendo, né, tratando da vida sexual. Não. Eles estavam falando de maneira específica. A prostituta templária tinha lá dentro do templo as mulheres porque o ato sexual era um ato de culto aos falsos deuses. É especificamente disso que eles estão tratando. Abandone o paganismo. Peraí, deixa eu ver aqui. A irmã Elza, ela falou ali que sangue é sangue, né? Que ela achava que sangue era sangue. Eu também achava, irmã. Eu também achava, e quando eu comecei a caminhar na questão da fé, eu fiquei preocupado com isso. Eu falei, gente, será que a carne mal passada não é uma maneira de eu estar pecando se eu comer uma carne mal passada? Eu tenho que comer a carne seca, porque carne seca demais é ruim, né? E aí eu fui ver estudo de outros irmãos que fizeram um trabalho bem profundo e eles apresentam essas questões até mesmo biológicas, né, de que existe uma distinção. Não é o sangue, aquele sangue que sai ali do músculo, da carne ali do bife que você está cortando, não é a mesma coisa que o sangue que corre na veia do animal. Não é a mesma coisa, são coisas distintas. E o texto está falando do sangue que gera vida, que leva a vida. Leva o oxigênio, tira o gás carbônico, faz aquela troca ali, venoso e o outro tipo de sangue lá que eu não lembro qual que é. Qual que é, Milene? Arterial? Sangue venoso e arterial, né? Aquele suco vermelho da carne no músculo, ele não tem essa função. Ele não tem esse propósito. O sangue que corre dentro da veia que tem esse propósito. Então são coisas distintas. Se a irmã procurar pesquisar, a irmã vai conseguir encontrar. Se não conseguir encontrar, me pede lá no grupo que eu compartilho com vocês alguma coisa que eu consegui achar aqui em inglês. Eu traduzo e compartilho com vocês. Eu ainda não entendo aquela passagem da gordura da carne. Aquela ali vai ficar para uma próxima vez. Quando a gente chegar lá na lei, né? A gente está estudando lá no grupo a respeito das leis, a gente vai chegar nessas passagens. Eu vou compartilhar lá no grupo o Google Drive, onde tem os nossos estudos das porções da Torá. E se você for lá nos estudos das porções da Torá, né, olhar quais os capítulos que tratam a respeito da gordura e qual a porção da Torá que esses capítulos estão incluídos, eu tenho comentário a respeito da gordura. Entendeu? Eu tenho um comentário a respeito da gordura. São gorduras específicas, não é qualquer gordura, não. Tá? Não existe proibição para que a gente não coma gordura. Existem gorduras específicas. Uma, inclusive, que eu parei de comer é a gordura da picanha. A gordura da picanha, a região ali de onde a picanha existe, ela é uma gordura que a gente não deve comer ela, porque ela pertence a Deus. Então são gorduras específicas, não é todo tipo de gordura, não.
Mas eu explico isso, eu vou compartilhar lá no grupo o Google Drive e aí a irmã vai poder dar uma olhada lá na explicação que eu dou a respeito disso. Mais alguma pergunta? Acredito que não. Então a gente vai encerrando por aqui. Desejo a vocês aí um resto de sábado aí no Brasil, abençoado. O meu aqui está quase acabando. Daqui a alguns 20 minutos, meia hora, acaba. E desejo aí vocês uma semana abençoada, que Jeová abençoe vocês, que guarde e que Ele nos derrame as bênçãos dele sobre as nossas vidas aí durante a semana que nós vamos iniciar. Tá bom? A respeito da sala, talvez eu abra a sala aqui um pouquinho. O Patrick perguntou. Talvez eu abra a sala aqui um pouquinho para ver o povo aí na roça. Se bem que eles não têm sinal de internet aí direito, né? Não vai dar para ver. Mas é isso aí, gente. Um abraço para todos vocês. Fiquem na paz. Shalom.